Excuse me, would you like to buy a box of cookies? Can I get drunk on those cookies? Cara, o inglês é tão simplificado que se você conhece as 1000 palavras mais usadas no dia a dia, já consegue entender 80% do que as pessoas falam. E o mais engraçado é que tem muita palavra que é usada em vários assuntos. Então, sim, tem palavras nessa cena, nessa piada que você acabou de assistir, que podem ser usadas no trabalho, ou na igreja, ou na escola. Mas, Gabriel, que palavras são essas? Me manda a lista pra estudar. E nem precisa. É só você ter contato com mídia em inglês, como essa daqui, que você acaba se deparando com essas palavras uma hora ou outra. Vamos agora assistir essa mesma cena, só que com o texto do lado pra gente analisar. Excuse me, would you like to buy a box of cookies? Can I get drunk on those cookies? Uma vantagem de você assistir filme em inglês com a legenda em inglês também é que a legenda costuma ser bem fiel ao texto. Na verdade, a legenda é tipo uma transcrição. Então você acaba fazendo aquele exercício que eu sempre falo de texto com áudio, só que com um filme, né? Com uma série, no caso. O Chris aborda essas pessoas aqui falando excuse me. O que a gente aprende com isso? Sempre que você for chamar alguém em inglês, você pode falar essa palavra, excuse me, que pode se traduzir como com licença. Nós já vimos outros usos dessa palavra em outras situações aqui no canal, e agora nós temos um exemplo de abordagem. Então se você vai chegar num guichê, num caixa, ou até abordar alguém na rua pra pedir uma informação, a primeira coisa que você pode falar é excuse me. Daí o Chris oferece, né? Would you like to buy a box of cookies? Então, would you like é aquele tipo de pedaço de frase pronto que eu sempre falo, né? Would you like? Como se fosse uma peça só. Você gostaria, né? Ou você vai querer, você quer. Would you like? Então você gostaria de comprar, to buy, a box of cookies? Eu recomendo você voltar alguns segundos para você notar como que a pronúncia da letra F é leve aqui. Muita gente pronuncia como se fosse uma letra V de vaca, tipo box of cookies. Mas dependendo da velocidade que a pessoa fala, não tem nenhum F, é tipo box of cookies. Igual o famoso cup of coffee, né? Muita gente faz piada com essa expressão, né? Tipo cup of coffee, que é cup of coffee. Rápido fica cup of coffee, cup of tea. E você não faz ideia o tanto que é importante você conhecer esse gap entre a fala e a escrita. É justamente onde muita gente tem dificuldade. Ah, Gabriel, quando eu pego um texto em inglês eu entendo tudo que tá escrito, mas quando falam, parece que falam pra dentro, emenda as coisas. Bom, a gente tá fazendo justamente o exercício que resolve isso. Aí, com certeza, aqueles dois ali estão bêbados. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal também é contexto, né? Você analisa a imagem, você vê, tem muito contexto não verbal, né? Então, antes deles abrirem a boca, você já sabe mais ou menos o que tá acontecendo. Aí eles perguntam, can I get drunk on those cookies? Então ele perguntou, eu posso ficar bêbado com esses biscoitos? E aqui nós temos o polêmico get, que é esse verbo super dependente de um contexto, né? Não tem como você definir o get em apenas uma palavra. Ele depende muito do que tá em volta dele, né? Aqui no canal, por exemplo, a gente já viu, por exemplo, o have got, que é uma variação do get, e vários outros exemplos. Aqui nós temos o get no sentido de ficar. Então toda vez que você quiser falar ficar no sentido de se tornar, de passar a ficar de um certo modo, estado, você fala get. Como, por exemplo, ficar feliz, get happy. Ficar triste, get sad. Ficar com sono, get sleepy. Então ele passa essa mensagem de uma mudança de estado, mas sempre lembre-se que o get tem outros usos. Então se você se depara com get e na frente não tá um estado emocional ou um adjetivo, pode não ser ficar. E aqui embaixo tem uma coisa que a gente só tem nas legendas, que é a descrição de um efeito sonoro, né? Então se uma pessoa ri, aparece escrito risadas, por exemplo, aqui laughs. Se a pessoa grita, aparece escrito grito. É um vocabulário que você aprende indiretamente, porque a gente nem presta muita atenção neles, mas de tanta repetição, né, que tá sempre ali, você acaba pegando. Vamos então continuar a cena. Hey, Risky, you wanna buy a box of cookies? Hey, young blood, I don't buy, I sell. You wanna buy a VCR? No, thanks. Muitas vezes, quando uma série é dublada, os personagens mudam de nome, né? Tipo, aquele nome que tá em inglês não faz sentido em português. No caso do Risky, até que ficou legal, né? Em português é perigo, em inglês fica arriscado. Então o nome dele é arriscado. Eu não sei se você percebeu, mas toda vez que tem uma cena com o Risky, que é o perigo, ele tem meio que uma trilha sonora. Então dá pra ouvir no fundinho assim, ó, Risky, uma musiquinha dele. Bom, então você tem aqui o contexto visual, sabe que o Chris tá oferecendo cookies pra todo mundo, né? Tá querendo vender pra fazer aquela viagem pra Washington. E aí ele chegou até o Risky aqui. E aí ele conversou com o Risky e o Risky já puxou alguma coisa ali pra entregar pro Chris. E é tudo que a gente tem quando a gente não entende nada de inglês, né? A gente pega todo o contexto visual e da história e do personagem, que você já sabe daquilo ali. Então vamos agora pro texto e comparar a escrita com a fala. Hey, Risky, you wanna buy a box of cookies? Hey, young blood, I don't buy, I sell. You wanna buy a VCR? No, thanks. Então não sei se você percebeu no fundinho, né? Risky. Ele falou, hey, Risky, wanna buy a box of cookies?
quer comprar uma caixa de cookies, aquela mesma frase de agora há pouco, né? A diferença foi que ele disse would you like, né? Ao invés de wanna buy. Mas, Gabriel, eu aprendi lá no meu curso de inglês, na escola de inglês, que o certo é do you want to buy. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Em português, o certo não é falar 2 pães. Então por que será que tanta gente fala 2 pão? O certo e formal não seria falar nós vamos? Então por que tanta gente fala a gente vai? Dá pra entender onde eu quero chegar, né? Como eu sempre falo, a gramática não manda no idioma. Quem manda no idioma é o falante nativo do idioma. Tá bom, que na gramática não pode, e que se você digita isso, o corretor automático vai colocar uma linha vermelha embaixo da palavra, blá blá blá. Mas você tem que entender que a língua falada é muito diferente da língua escrita. Se come palavras mesmo, sílabas desaparecem, e você precisa acostumar com isso. Senão você vai ser uma daquelas pessoas que estuda inglês por anos, só no papel, e aí quando vai falar com um estrangeiro, vai viajar pra fora, parece que nunca estudou inglês. Já vi relatos até de professoras de inglês no Brasil, foram viajar pro exterior, não conseguiram se virar. Tava tão fissurado com o inglês da gramática, do papel ali. Então desapega. Lembra do que eu já te falei antes. O falante nativo é dono da verdade. Ele é a referência. Se chegar um estrangeiro pra mim, falando que aprendeu português, e aprendeu que o certo é falar amo-te, e não pode falar te amo, eu vou rir na cara dele. Eu falei, cara, você tá falando? Então, minha sugestão pra você é, se exponha ao inglês real. Ao inglês que é usado na prática. Por mais que você queira ser um professor de inglês e um super estudioso da língua, e queira aprofundar na gramática e tudo mais, até pra você que quer fazer isso, primeiro, pega o que é usual, pega o que é prático. Depois você aprofunda nisso, tá? Então ele perguntou, wanna buy? Quer comprar? Wanna buy a box of cookies? Quer comprar uma caixa de biscoitos? E aí o Risky fala, hey, young blood, chamando ele por um apelido aqui, né? E aí, sangue jovem. Tenho quase certeza que na versão dublada ficou sangue bom. Aí ele falou, eu não compro, eu vendo, né? I don't buy, I sell. Esse I don't, a gente já viu tantas vezes, né? Com I don't like, I don't want, I don't need. Acaba sendo um padrão, como a gente falou no começo da aula, muito frequente. E aí ele perguntou, you wanna buy a VCR? Aí ó, ele falou wanna. Eu escrevi want to, mas ele falou wanna. E é a mesma coisa. Se você dá um texto na mão de um falante de inglês e tá escrito want to, 9 a cada 10 falantes de inglês vão ler wanna. Tá escrito want to, mas eles falam wanna, que é o jeito que eles emendam. Mas, Gabriel, qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem disso. São os dois certos. Se acostuma com isso. Idioma é assim. Às vezes tem várias formas de dizer uma mesma coisa. Você fica fissurado com um jeito certo de falar, você vai ficar com aquela pressão e não vai lembrar daquela única coisa que você queria lembrar. Aí ele falou, quer comprar um VCR, né? Aquele aparelho ali. Ele falou, no thanks. E eu não lembro a sigla VCR, se eu não me engano, acho que é Video Cassette Recorder, um gravador de vídeo cassete. Bom, lembrando ou não lembrando da sigla, tá obsoleto, né? A gente nem tem isso mais. VCR, VHS, isso aí nem tem mais, né? Continuando. Hey, you need a VCR? I got one already. Fell off the truck this morning. Really? I'll take 2. I never realized the only stuff that's sold on the street in my neighborhood was stolen stuff. Eu comentei na última aula que um aluno meu teve uma sacada muito genial, né? De pegar filme assim e ficar lendo as placas no fundo. Ele usou uma cena de aeroporto, né? Pra poder já se situar bem. Mas dá pra fazer isso com outros filmes também, né? Tipo, você pegar sandwiches, bread, snacks, meat, cigarettes. Já vai se familiarizando, né? Com todo o vocabulário ali daquela cena, daquela situação. Bom, se você já viu esse episódio dublado, tenho certeza que você já entendeu o que aconteceu. Vamos acompanhar com o texto. Hey, you need a VCR? I got one already. Fell off the truck this morning. Really? I'll take 2. I never realized the only stuff that's sold on the street in my neighborhood was stolen stuff. Hey, you need a VCR? Você precisa de um VCR? Mesmo esquema que a gente falou agora há pouco. Normalmente seria do you need a VCR? E note a emenda, né? Need a ficou needa. Do you need a VCR? E é conhecer essa diferença aqui da escrita pra fala que vai te ajudar a entender o que as pessoas estão falando. Eu conheci um americano aprendendo português e ele mostrou uma cena de um filme brasileiro, não lembro qual filme que era. E a legenda não tava certa também pra ele entender. Nessa cena o rapaz falou por um fio. Ele falou que ouviu umas 50 vezes aquele pedaço da cena e não entendia o que era por um fio, que palavra é essa, por um fio. Ele escreveu de todos os jeitos que ele conseguiu ali no Google pra encontrar a palavra, né? O que é por um fio? O que é por um fio? O que é por um fio? Aí eu falei pra ele, não, é por um fio. E não foi o bastante traduzir, né? Porque não tem essa expressão exata em inglês. Tem uma pequena diferença quando traduz. E aí ele descobriu que eram 3 palavras distintas. E é o que acontece com a gente? A gente ouve needa, acho que é uma palavra, mas é need a. E aí ele respondeu, I got one already. Teve uma aula aqui que eu falei pra caramba, né? De got, de have got. Depois dá uma olhada aqui. Ele falou, eu tenho um já. E aí o Risky respondeu, fell off the truck this morning.
Então, caiu do caminhão essa manhã. Fell off. Nota como fica emendado, né? Fell com off. Fica fell off. A gente não fala essas letras com L no final, como se fosse um U, né? Igual em português a gente fala Brasil, Gabriel. Em inglês, quando tem L no final, você fala o L mesmo. Tipo, fell, E aí tem o off na frente, já emenda. Fell off. Então, caiu do caminhão this morning. This morning também é um jeito de falar hoje de manhã. Se você falar, por exemplo, hoje de manhã, não precisa falar necessariamente today in the morning. Apesar de também estar certo. É muito mais prático você falar this morning. Aí o rapaz falou, really? I'll take 2. Vou pegar 2 então. Vou querer 2. I'll take 2. Contraindo aqui, I will take. Ficou I'll take. Aí o Chris, refletindo ali, falou, I never realized, eu nunca percebi, eu nunca saquei, eu nunca notei que the only stuff, a única coisa, a gente já viu stuff lá no outro vídeo, né, do Drew, ele falou, I hate that stuff, né, odeio esses negócios. Stuff, negócio, coisa, como diz o mineiro, né, esse trem, a única coisa que vendia na rua, on the street, na rua, on the street, no meu bairro, in my neighborhood. E aqui tem um insight, pode te ajudar demais. Muita gente tem essa dúvida. Ai, quando que eu falo in, quando que eu falo on, quando que eu falo at, porque a tradução das 3 palavras é a mesma, eu fico confuso e tudo mais. A minha sugestão é, não tente descobrir quando se usa in, on, at. E sim, conecte essas preposições com as palavras seguintes. Pensa como se fosse português. Em português a gente fala na rua, fala no rua ou em rua. Qual deles? É na rua. Você sabe por que se fala na rua? Ah, porque é substantivo feminino. Ah, não importa. Não é isso que a gente pensa na hora que tá falando. A gente pensa no que soa mais familiar. Ou seja, você tem um bloco pronto na sua cabeça. Na rua. Você não separa o na e depois o rua. Não, você tem um bloco pronto aí. Faça o mesmo em inglês. On the street. Ah, eu quero falar na rua. On the street. Tá pronto ali na sua cabeça. Ah, eu quero falar na mesa. On the table. Tá pronto ali na sua cabeça também. Quero falar no meu bairro. In my neighborhood. Olha só. In my neighborhood. No meu bairro. Então ele disse que nunca percebeu que a única coisa que vendia na rua, no bairro dele, era coisas roubadas. Stolen stuff. Stolen, roubado, roubada. Roubados, roubadas. Adjetivo é uma coisa muito simplificada em inglês. Porque feminino, masculino, singular ou plural é a mesma coisa. Então você pega adjetivos em português, por exemplo, a gente tem 4 versões, né? Tipo, bonito, bonita, bonitos, bonitas. Em inglês é beautiful. Tem outras formas de falar bonito também, e todas elas têm só um formato. E pra piorar, pra quem tá aprendendo português, a nossa língua é cheia de exceções também. Então, se você pega a palavra feliz, feliz já não precisa, né? Feliz pode ser ele, feliz, ela, feliz, e muda só no plural. Vamos agora então pro desfecho da cena, vamos ver o que aconteceu quando o Chris finalmente sacou que o que vendia realmente era stolen stuff. Coisas roubadas. Vamos lá. Cookies! Cookies for sale! Chocolate chip, peanut butter Dosey chocolate mint. I got cookies. They just fell off the truck this morning. Why did you say so? Give me 2 boxes. A cara dele é melhor, né? Então, mesmo que estivesse mudo, daria pra entender alguma coisinha, né? Ele tá oferecendo cookies ali, ele falou alguma coisa pra ela não quis. E aí, o que ele falou em seguida mudou a ideia dela. E dependendo do tanto de contexto que você já tenha, o tanto de inglês que você já entende, acredito que já deva estar bem familiar, né? Vamos lá acompanhar com o texto. Cookies! Cookies for sale! Chocolate chip, peanut butter Dosey chocolate mint. I got cookies. They just fell off the truck this morning. Why did you say so? Give me 2 boxes. A hora que eu tava digitando essa legenda, quebrei a cabeça pra entender esse do-si-do aqui. Tava tentando buscar que palavra que é essa, que é isso que ele tá falando. Aí eu joguei no Google, né, do-si-do, e eu descobri que é uma marca de biscoitos bem famosa por scouts, especificamente Girl Scouts, garotas escoteiras, que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar antes. Então ele falou, cookies for sale, biscoitos à venda, for sale. Aí ele falou chocolate chip, mesma palavra que a gente usa por chip, né, falando de tecnologia. São lascas de chocolate, né, pedaços de chocolate, até mesmo gotas de chocolate, muitas vezes pode se referir a chocolate chip. Peanut butter, né, manteiga de amendoim, peanut butter. E ele falou a marca, né, do-si-do. E ele oferece pra ela chocolate ma'am, né, chocolate madame. E ela falou, I got cookies. Parecido com o cara que falou do VCR lá, né? Ele disse que já tinha, né? Ele falou, I got one already. Eu tenho um já. E ela falou, I got cookies, né? Eu já tenho cookies. É o que ela quis dizer. Vai notando esses padrões. Ah, e a repetição é poderosa pra memorização. Aí ele fala, they just fell off the truck this morning. Eles acabaram de cair.
Aquele mesmo fell off que a gente viu agora há pouco do VCR, né? Ele caiu do caminhão, fell off the truck. E aí a gente usa just, antecedendo um verbo no passado, para dizer que acabou de fazer alguma coisa. O certo, gramaticalmente falando, seria dizer they have just. Ou abreviando, they've just. Mas como você já sabe, a fala nem sempre obedece à gramática. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre o present perfect e essa conjugação que acrescenta o have, tem uma aula completa aqui no canal falando sobre isso, tá? E ele fala que foi essa manhã, né? Igualzinho o Risky falou. E ela pergunta, why didn't you say so? Perceba que ao invés de dizer why didn't you, ela falou why didn't you? Why didn't you say so? Volta um pouquinho e nota como ela falou, why didn't you say so? Por que você não disse isso? O so se referindo ao que ele disse. Então ela não precisou repetir, né? Por exemplo, por que você não disse que eles caíram no caminhão essa manhã? Tipo, seria muita coisa pra falar. Então quando ela diz, why didn't you say so? É como que você não disse isso que você me falou? Por que você não falou isso antes? E logo em seguida ela diz, give me 2 boxes. Perceba que muita gente fala gimme ao invés de give me. E é mais um exemplo da diferença entre a escrita e a fala. Give me 2 boxes. Me dá 2 caixas. Me dê 2 caixas. Muito obrigado, pessoal, por assistir mais essa aula. Espero que você tenha aprendido algo novo, tirado algum valor aqui desse vídeo. Se sim, por favor, deixa um like aqui, deixa um comentário aqui também, me fala o que você achou dessa aula. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.